Bem-vindos a mais um ASLab Podcast. As nossas convidadas de hoje estão a começar as suas teses de doutoramento e nós quisemos registar este início de percurso, conhecendo os temas em que cada uma está a trabalhar, quais os objetivos, as expectativas. Eu sou a Graça Silva, estou a fazer doutoramento na Faculdade de Letras em parceria com o Museu Nacional do Azulejo. O projeto que estou a desenvolver é sobre a fábrica cerâmica Constância. Eu sou a Mariana Americano, estou a fazer doutoramento também nas mesmas instituições sobre as albarradas do século XVII e XVIII. Graça, porquê a fábrica Constância? Há uns anos atrás, o museu foi contactado por uma empresa construtora que na altura tinha comprado um espaço exatamente no sítio da antiga a fábrica cerâmica Constância, e ainda havia muitos restos de azulejos, de documentação, ainda havia muito parte da coleção, além daquilo está tudo vandalizado. Portanto, entraram em contacto connosco e perguntaram se nós tínhamos interesse em alguma parte daquele acervo que ainda lá estava. Nós fomos ver e claramente sim, interessávamos. E foi quando nós começamos a ir, começamos a perceber o que é que existia, começamos a fazer uma seleção e acabamos por trazer para o museu. Portanto, tentamos incluir na nossa coleção tudo aquilo que tínhamos encontrado. Quando chegámos ao museu, portanto, eu comecei a fazer uma pré-seleção e um pré-inventário. E foi nessa altura que eu percebi, acho que é um bom projeto para mim, e por que não perguntar se sim. E é claro que foi logo dito que sim, que seria um bom projeto para mim, portanto, e a partir daí foi só continuar e avançar até hoje. E há muitos materiais, é isso? Sim, temos várias coisas. Nós conseguimos trazer muitos azulejos de várias tipologias. Trouxemos azulejos de padrão, azulejos trinchados, azulejos relevados, trouxemos muitas fercaduras, painéis de azulejos, trouxemos alguns incompletos também, e trouxemos algumas peças que nós temos dúvidas que pertençam àquela fábrica, ou seja, parece uma produção de outra fábrica, ainda não percebemos a relação que têm com a fábrica, portanto, ou estariam ali para fazer uma reprodução, muitas das vezes isso acontecia, portanto, levavam esses elementos para a própria fábrica tentar repetir e reproduzir elementos de outras fábricas, portanto, na época conseguimos perceber que a produção às vezes é similar. Conseguimos também trazer umas peças que estavam mesmo identificadas como de outra fábrica, mas incompletas, e portanto percebemos que também havia uma ala em que podia haver uma secção de restauro, e portanto podiam também fazer um restauro para fora. Trouxemos muita documentação, a documentação que já estava toda espalhada, e portanto tentamos compilar o máximo possível. Trouxemos estampilhas. Já nos mostra. Trouxemos estampilhas, trouxemos serigrafias, trouxemos desenhos, projetos de cor, estudos de cor, trouxemos imensa coisa, portanto, que acho que pode ser uma mais-valia para este estudo e para próximos estudos também. Não há propriamente muita informação sobre a fábrica, é verdade? É muito pouco mesmo. Portanto, às vezes, começando a ler sobre outras fábricas, fazem uma pequena referência a esta fábrica. Houve um período em que a produção desta fábrica não era muito significativa e, portanto, nem sequer aparecia ao lado da fábrica de Sacavém, na fábrica de Santana, portanto, nem sequer aparecia. Mas há trabalhos feitos, mas muito pouco. O que é que há? Há muitos sites que funcionam quase como portfólios, e a maior parte das vezes são feitos por antigos trabalhadores daquela fábrica, ou porque tiveram acesso, ou porque ainda têm algumas fotografias, ou porque ainda têm até algumas peças e vão fazendo uma partilha. E isso sim, há um antigo trabalhador que se chama Paulo Matos, que faz muitas partilhas, não só de painéis de azulejos que foram pintados, como de desenhos, como de até dos primeiros 3 filmes que foram feitos, e isto estamos a falar no século XIX, que eu acho que são documentos fantásticos. E isto é o que vamos encontrando, mas nada de muito científico. Depois há uma ou outra tese, mas que também fala da fábrica assim, muito ao longe. Portanto, o que nós agora tentamos fazer com o que trouxemos é tentar trazer um bocadinho outra vez a fábrica Constância e mostrar realmente o que é que era feito e o que é que se podia ter feito também. Vamos agora conhecer o trabalho da Mariana, albarradas, também na Faculdade de Letras e aqui no Museu Nacional do Azulejo, mas explica-nos melhor o que é isto, uma tese de azulejo sobre albarradas. Primeiro, isto tudo surgiu no contexto de voluntariado aqui no museu, que comecei em setembro de 2022,
E eu comecei o projeto a conhecer a coleção de albarradas aqui do museu, aqui na zona do Aquário. E depois surgiu a oportunidade de fazer o doutoramento com a bolsa da FCT, com a DGPC, e eu aproveitei que já que estava a fazer o projeto aqui no museu sobre as albarradas, peguei nesse projeto que já nada é conhecido, nem na historiografia, nem aqui no museu, e por que não pegar e estudar a fundo esta tipologia de repetição que quase nunca é falada. Portanto, aproveitei e comecei a estudar. Tu vais estudar o acervo de albarradas aqui do museu, mas também as albarradas aplicadas, que se encontram, sei lá, um pouco por todo o país? Sim, em princípio sim, é esse o objetivo, um dos objetivos, estudar não só a coleção e as tipologias que encontramos aqui no museu, assim como as tipologias que encontramos ainda in situ e perceber que tipologias é que encontramos, a níveis religiosos, a níveis não religiosos, que tipologias associadas a cada uma destas vertentes e quais é que foram mais encontradas aqui no museu. Isso quer dizer que vais inaugurar de algum modo, e também na sequência dos estudos de Santos Simões, uma catalogação de albarradas, tal como está a ser feito no âmbito do AS Infinito e da rede de investigação em azulejo, à qual pertences enquanto estudante de doutoramento, que vais fazer, inaugurar uma área de trabalho, pelo menos inaugurar no AS Infinito, de catalogação de albarradas, é isso? É exatamente isso, sim. Vamos pegar um pouco daquilo que há na catalogação de padrões e vamos pegar e adaptar para as albarradas para perceber as diferentes tipologias e vamos ver as dificuldades que vão surgindo, que agora é uma coisa muito inicial, ainda estamos a ver as metodologias a serem adotadas. Mariana, acabaste de referir que a catalogação de padrões vais usar o AS Infinito como ferramenta de trabalho para essa catalogação de padrões e vais seguir, de algum modo, adaptando a metodologia que tem vindo a ser seguida no projeto de catalogação de padrões. E a minha pergunta agora para a Graça é qual é o teu contributo da tua tese para o AS Infinito? Também vais usar o AS Infinito como um sistema aberto e de organização da tua investigação? Sim, também vou usar numa fase inicial só mesmo com os azulejos de padrão, a tentar fazer uma identificação, a tentar fazer o preenchimento da ficha. Posteriormente, possivelmente, iremos juntar mais informação, como por exemplo estampilhas, que durante o processo se forem encontrando e se percebam de que azulejo é, portanto poderemos fazer essa junção de informação, como de serigrafias, como de tais projetos que às vezes há em desenhos do tal azulejo, podemos compilar toda essa informação nessa ficha que vai ser feita. Portanto, temos duas teses inovadoras e com um enorme potencial claramente, à nossa frente. Claramente, sem dúvida nenhuma. Estão entusiasmadas? Muito entusiasmadas. Mas já ouvi falar de estampilhas, de albarradas. Bem, enfim, eu sei o que é, mas se calhar os nossos ouvintes gostavam de ver alguns dos materiais como vocês estão a trabalhar. Se calhar começamos pela Graça, vamos ver umas estampilhas e outros materiais que nos queiras mostrar que tenhas trazido da fábrica. Então, isto aqui é uma pequena amostra, porque trouxemos bastante mais coisas, mas algumas já estão acondicionadas e, portanto, não dá para trazer para esta área de trabalho. Portanto, nós trouxemos um número considerável de serigrafias. A serigrafia funciona de que maneira? É feita uma trama de seda. Esta trama tem o espaçamento entre as tramas são diferentes, portanto, se quisermos um desenho mais conciso, mais preciso, as tramas são mais fechadas. Se quisermos qualquer coisa de maior, mais grosso, mais rústico, então a trama é diferente e é maior. Portanto, aqui o que também podemos ver? Podemos ver que esta serigrafia é para um azulejo publicitário. O que é que acontece? Nós trouxemos várias tipologias de azulejos. Trouxemos azulejos publicitários, trouxemos azulejos comemorativos, que eram encomendas feitas à fábrica para determinada ocasião de determinadas empresas e até pessoais. Trouxemos azulejos de cor uniforme. Trouxemos também estes trinchados. Portanto, o processo é muito fácil. É só com a trincha,
passar. Aquele amarelo tem uma cor tão bonita. Podes mostrar? Sim, este amarelo, o processo é o mesmo, são azulejos trinchados, portanto, muitas das vezes também funcionavam em corredores, funcionavam como barra, colocavam 2 azulejos e funcionavam como barra e com padrão por baixo. Trouxemos também este, portanto, é quase um revivalismo do século XVI, portanto. Esse é um padrão relativamente comum a Lisboa. Bastante, sim. E foi produzido por outras fábricas, não? Foram produzidos por outras fábricas e de outras cores. Portanto, nós conhecemos este verde, mas também há o azul, também há o castanho. Estas são as cores principais. Também trouxemos várias cercaduras que normalmente acompanham um padrão de azulejo, ou seja, cada cercadura corresponde a um padrão. Trouxemos este azulejo está entre o azulejo e a lambrilha, ou seja, não obedece ao tamanho de um azulejo. Os azulejos que nós trouxemos são todos 14 e de 15 centímetros, portanto são todos nestas dimensões. Este aqui não corresponde, normalmente uma lambrilha nós consideramos 10, 11 centímetros a lambrilha. Este aqui é relativamente maior, ou seja, é maior que uma lambrilha e é menor que um azulejo. Trouxemos também várias estampilhas. Estas estampilhas, portanto, estas já não estão em condições, mas nós guardamos na mesma para mostrar o estado em que elas vinham. Todas as que nós temos em reserva já estão hidratadas e já estão acondicionadas e todas separadas. Percebemos, com o acondicionamento delas, percebemos que muitas delas tinham informação, ou seja, a informação que estava nas estampilhas era informação da fábrica, ou seja, a fábrica reaproveitava a documentação antiga para fazer estampilhas. E isto também fazia um papel normal, em que enceravam para ganhar corpo e faziam o desenho do que queriam projetar no azulejo. Cada estampilha num azulejo, cada estampilha corresponde a uma cor. Ou seja, se tivermos um azulejo, por exemplo, se tivermos um azulejo com 3 cores, 4 cores, rosa mais carregado, o verde mais carregado, temos aqui estas cores, cada estampilha corresponde a uma destas cores. O que quer dizer que para esta cercadura foram feitas 4 estampilhas, em que a colocação é fácil, é colocar, neste caso, seria colocar em cima do azulejo, passava-se com o pincel, retirava-se e colocava-se a estampilha seguinte. Percebemos que algumas das estampilhas vêm numeradas, ou seja, há a estampilha 1, 2, 3 e 4, em função da cor. E praticamente trouxemos imensa informação, documentos em que nos fala sobre a produção, sobre o que era partido em fornos, sobre as temperaturas, sobre encomendas, sobre entregas, sobre dívidas. Portanto, trouxemos imensa coisa que ainda não foi tudo visto, mas com o tempo vai ser tudo visto. Há pouco alguma de vocês falou no aquário. Sim. Mas não sei se todos os nossos ouvintes saberão o que é o aquário. O aquário é esta área toda de trabalho. Esta área toda de trabalho que é onde aceita e está tudo o que é estagiários e voluntários. Nós chamamos este aquário porquê? Porque nós sentimos aqui que nem os peixinhos. Ou seja, nós trabalhamos e o público daquele lado olha, vê, tira fotografias, bate ao vidro, faz perguntas. Pronto, sentimos assim uns peixinhos dentro do aquário mesmo. Mas de vez em quando lá vamos acenando, lá vamos explicando. Portanto, é assim que isto funciona. E, portanto, eu estou aqui há 10 anos e quando cá cheguei já toda a gente dizia que isto era o aquário. Portanto, continua o aquário. Quem vem de novo, como a Mariana, que chegou em 2022, portanto, a informação é que ficas no aquário. E portanto, ganharam mais um peixe. Mais um peixe. Mas um peixe trabalhador. Vamos avançar um bocadinho aqui no aquário e ver agora as albarradas. Sim. Não está completo, estes aqui que eu tenho aqui em baixo, nem os elementos que estão em cima. Estes que nós temos aqui em baixo, eles estão identificados com uma etiqueta amarela. Podes mostrar? Mostrar um destes. Deixa-me fazer um plano mais próximo. Portanto, este azulejo nós sabemos que é do painel número 26 e que está na posição G7. Portanto, sabemos que na fila G ele vai estar na posição 7, portanto é só seguir a ordem e colocamos-lo no sítio certo. Espera, estás a ir muito depressa. Okay. Tens que explicar, para quem não sabe,
Pronto, que há na um montagem, código alfanumérico. neste atrás. caso, eles não têm. Não têm? Não têm. Então como é que puseste esse código? Neste caso, eles foram retirados e a São as pessoa... marcas de levantamento. Isso são as marcas de levantamento. Sim. Perfeito. Tá São bem. as marcas de levantamento, Mas que portanto, seguem a mesma lógica, que não é? seguem a mesma lógica, portanto a fila mais para baixo, com o gasoleiro quando é colocado é de baixo para cima, portanto a fila mais baixa é a A e a mais para cima, pronto, é até a número que for. Neste caso nós estamos na fila G, que este é o exemplo que eu peguei, e neste caso também podemos fazer do lado de esquerdo para o direito, portanto do esquerdo é 1 e até onde o painel for. E neste caso, este elemento é do elemento do motivo central, portanto, as albarradas são compostas por 3 tipos de elemento, os motivos centrais, que é um destes casos, depois temos os motivos complementares que estão à volta do vaso, e depois temos os motivos de ligação que vêm ligar aos outros motivos, que é para fazer a repetição das albarradas ao longo das paredes. Então temos sempre um vaso central com flores, é isso? Ou um Só vaso, para esclarecer os ou um ouvintes. vaso, ou então também temos um cesto florido, ou uma urna, mas por norma são os vasos ou os cestos, com frutas ou flores. E também encontramos também estes casos, nos 195 caixotes que eu já tratei aqui no aquário, também encontramos elementos assim, em que não têm qualquer tipo de marcação atrás, e a única maneira de sabermos é termos imagens das tipologias que existem, algumas delas, e conseguimos identificar a que tipologia podem corresponder. Existem várias variações, mas nós vamos conseguindo organizar pelos caixotes que tipologia é que se vão inserir. Neste caso, sabemos que este elemento faz parte do motivo central, portanto, da parte do vaso, e esta parte aqui do canto é a parte mesmo do vaso, e isto pode-se considerar a pega do vaso em si. Pronto. Tanto que nós temos a parte por cima e é possível percebemos que faz o conjunto. Então aqui no museu já nos disseste que trataste para já 195 caixotes. Sim. Há uma parte que ainda não tratei, mas está nas reservas aqui do museu e não se encontram aqui no aquário. Mas ainda E vais futuramente vou tratar delas. E as albarradas aqui no museu estão só em reserva ou ainda... quer dizer, qual é a origem destas albarradas na coleção do museu? Elas eram daqui, vieram de outros sítios? Portanto, estas que nós sabemos que têm as marcações de levantamento, com as etiquetas amarelas, nós sabemos que estavam aqui no claustro aqui do museu. Aqui neste claustro? No claustro aqui do museu, aqui o principal, quando nós chegamos. Também temos albarradas aqui no museu ainda in situ, temos aqui no aquário. Também temos no corredor que dá acesso ao piso superior, no claustro I, e ainda temos na zona de investigação, na zona restrita. E aqueles que não têm qualquer tipo de identificação vieram para cá na extinção das ordens religiosas e o museu foi depósito destes azulejos. Já ficámos a conhecer o que é que vão fazer, já vimos os vossos materiais de trabalho. A Graça trabalha aqui no Museu Nacional do Azulejo, a Mariana veio fazer o estágio e ficou. Mas como é que chegaram aqui? Qual é o vosso percurso? E porquê é que decidiram agora, nesse percurso, porquê é que decidiram avançar para um doutoramento? E no último ano de licenciatura eu quis fazer um estágio. Achei que para mim era muito mais importante eu ter um contacto com a azulejaria do que propriamente fazer só uma tese, fazer só um relatório. Portanto, eu quis qualquer coisa mais prática. Procurei um museu e foi aceito o meu estágio. Eu já trabalhava na direção-geral dos museus, portanto, o que aconteceu foi, depois havia aqui um lugarzinho e eu não resisti, e então toca de pedir a transferência, que foi aceite, e portanto, o meu primeiro contacto desenvolveu-se então. Eu comecei aqui, eu quando cheguei aqui não conhecia nada, portanto, eu não sabia o que era um azulejo do século XVII, XVIII, portanto, para mim era tudo muito estranho. E com o tempo comecei a reconhecer a cor, a paleta, a textura, o vidrado, a espessura da chacota, todos os indícios que nos levam a situá-los cronologicamente. Portanto, este foi o meu primeiro projeto. Depois, entretanto, comecei a tirar o mestrado, terminei a licenciatura, comecei a tirar o mestrado, e o projeto que me foi dado aqui no museu foi sobre a azulejaria rococó. Era um período cronológico aqui que ainda não estava muito estudado, um conjunto de azulejos que estavam ainda em reserva, e portanto esse foi o meu projeto. Durante um ano eu fiz levantamento de azulejos, tirei muitos azulejos de contentores deste género que estavam em reserva, portanto tentei fazer uma identificação e depois aí então parti para o trabalho mais teórico.
Depois disso, fiquei como coordenadora do Departamento de Inventário e Gestão de Coleções e também como coordenadora dos estágios e dos voluntariados no museu. E, entretanto, como eu tinha dito há pouco, quando nós fomos chamados para tal intervenção na tal fábrica, portanto, nessa altura eu já pensava que gostaria de fazer um doutoramento, mas eu não sabia exatamente em quê e como. É claro que para mim tinha que ter ou cerâmica ou azulajaria, isso tinha que ter, mas eu não sabia o quê. Com a chegada desta coleção, ok, eu percebi que era exatamente este o caminho. Portanto, o meu percurso tem sido assim. Eu comecei a trabalhar em palácios, que não tinha nada a ver com isto, e portanto fui subindo, fui gostando, fui querendo mais, até à fase em que cheguei e quero fazer um doutoramento num período completamente diferente do da licenciatura. E pronto, e foi assim também que eu conheci a Mariana. É já nesta fase em que a Mariana nos contacta, manda um e-mail para fazer um pedido de voluntariado. Portanto, é nesta altura em que a Mariana entra aqui no museu e que ela pode contar então a parte dela. Também começa tudo na licenciatura, em que eu sei que quero ir para mestrado, mas eu não sei propriamente fazer o quê. Sei que preciso de alguma coisa mais e eu, numa cadeira de inventário, duas colegas, numa de mestrado e outra de doutoramento, foram falar das suas teses que estavam a desenvolver. E eu, pronto, as leis, eu sempre gostei muito das leis, mas foi aí efetivamente em que elas falaram das suas investigações que me puxaram para lá e para o inventário também. Portanto, eu quando fui para o mestrado já sabia que queria azulejos, já sabia que queria século XVIII, só não sabia era o quê. E então eu sabia que dissertação não queria, estágio possivelmente também não. Portanto, decidi optar pelo projeto, inseri-me num projeto a níveis da iconografia e fiz o projeto todo a níveis de pandemia. E então eu optei por, quando acabei o mestrado, queria contacto com os azulejos que nunca tive. Portanto, foi aí que contactei a Graça, que era para iniciar aqui o voluntariado no museu. E foi assim que, pronto, se desenvolveu tudo. Depois já queria fazer o doutoramento, mas era uma coisa muito inicial na minha cabeça, não era propriamente para já, mas assim que surgiu a oportunidade de fazer aqui no museu, com as albarradas de século XVIII, pronto, cá fiquei. Cada uma tem um percurso muito diferente. Enfim, a Graça continua a trabalhar aqui no museu e a desenvolver o doutoramento. A Mariana também trabalha aqui no museu, porque o seu objeto de estudo está aqui, não é? Ou parte desse objeto de estudo está aqui, mas entretanto também tiveste uma bolsa de doutoramento com a DGPC. Sim, é verdade, sim. Em maio eu concorri para a bolsa e agora em dezembro de 2023 foi aceito para financiamento, portanto vamos iniciar este projeto. Parabéns! Obrigada! Voltando um bocadinho atrás, têm percursos muito diferentes, mas têm um conhecimento muito significativo do material, não é? Estão muito em contacto com o material que estão a trabalhar, não é? O mais importante disto tudo é realmente o contacto. É muito importante o toque. É muito importante vermos as cores. As cores nem sempre são reproduzidas da mesma maneira, ou porque o flash tem uma intensidade maior, ou porque a luz é colocada numa luz diferente. Portanto, só mesmo vendo. É muito importante o ver e o tocar. E para além de eu estar aqui a manusear e a montar painéis de barradas no chão, também ir e ver in situ alguns e a perceber, não, estas são iguais àquelas que eu contactei no museu. Então são experiências diferentes e agora é completamente... A maneira como eu vejo as coisas é diferente de como eu vi no mestrado. Ao fim desta meia hora de conversa, podemos concluir que daqui a 4 anos, Sim. No máximo. teremos 2 teses que vão avançar muito, quer numa área que tem sido menos reconhecida ou menos valorizada, as composições ornamentais, e, por outro lado, teremos também uma nova perspectiva sobre uma das fábricas mais significativas que existiu na cidade de Lisboa e que existiu até há bem pouco tempo. Sim, 2001. Eu espero que possamos, daqui a 4 anos, voltar a gravar um ASLab, desta vez individualmente, porque tenho a certeza que terão muito que contar, cada uma a sua história, embora vão continuar a fazer este percurso Juntas. Sim. Essa colaboração, a propósito, essa colaboração entre vocês é importante. Vocês estão juntas aqui, estão juntas na faculdade e, enfim, estão juntas neste novo desafio. Sim. É importante por vários motivos. Portanto, a Mariana é voluntária, ou tinha o estatuto de voluntária até ter o sim para a bolsa, portanto agora tem o estatuto de bolseira aqui no museu, e eu sou funcionária do museu, portanto a disponibilidade da Mariana é um bocadinho diferente da minha disponibilidade. E o que nós temos sentido, eu pelo menos sinto isto, e a Mariana também vai sentir de certeza absoluta, é
um apoio mútuo, ou seja, a Mariana apoia-me imenso quando eu lhe pergunto, dá-me um e-mail do professor, diz-me em que data é que temos que entregar, por favor, eu não fui à aula, diz-me o que é que foi dado, e portanto a Mariana faz-me um resumo de tudo. A Mariana faz-me perguntas mais técnicas. Sabes se existe, sabes se há, onde é que está, sabes se o museu tem, conheces? Portanto, eu acho que nos comportamos desta maneira. Portanto, ela dá-me este reforço académico, em que está muito mais recente na memória dela do que na minha, dá-me este apoio e dá-me apoio até com a informação. Ela vai à faculdade e diz-me, estou na biblioteca, precisas de alguma coisa? Mas há muito esta partilha. Ela no espaço dela e na área dela, e eu no meu período, portanto, mas apoiamos muito neste... Sim, sem dúvida. Sim. Sem dúvida alguma. Principalmente eu que vi, que as graças já tenho uma grande experiência aqui no museu, eu ensino mais que eu, aqui no museu principalmente, e eu insiro-me aqui e ela vem-me ajudando as coisas todas, as dicas todas que me vai dando de como fazer as coisas, como fazer a limpeza das argamassas, a melhor maneira de lidar também com toda a gente que está aqui, para quem os voluntários, estagiários que vão passando aqui, que me vão ajudando a cumprir o trabalho da identificação das albarradas. Portanto, sem dúvida alguma, vamos apoiar uma outra. Sim. O que eu acho que é muito importante, porque, na verdade, é um trabalho individual, mas que não deixa de ser um trabalho colaborativo. Sim. Incluindo até os estagiários e voluntários que estão a trabalhar aqui no museu. De que modo é que este conhecimento que o museu também vos permitiu ter, abrindo as portas e abrindo as coleções, como é que isso se reflete depois? Prevêem, sei lá, por exemplo, fazer uma exposição, fazer um catálogo? Sim, eu acho que nesta altura, portanto ainda nos falta um pouco para terminar, um pouco é simpático, eu acho que está tudo em aberto, mas eu acho que o nosso primeiro objetivo é contribuir para a evolução do museu, ou seja, se nós conseguirmos identificar um padrão e uma albarrada, está ganho. Porque nós conseguimos acrescentar qualquer coisa. Mas vão identificar muito mais do que centenas. Mas tudo o que acrescente, nem seja um bocadinho só, já valeu a pena. Portanto, o nosso contributo, primeiro, o nosso contributo vai ser esse. Mas também, eu vou ser agora um bocadinho egoísta, mas assim, pessoalmente, eu vou ficar muito realizada. Portanto, eu quero contribuir para o museu, mas também quero contribuir para a minha vida pessoal. Portanto, é um gosto a fazer este tipo de trabalhos, participar nestes projetos, conhecer pessoas diferentes, porque eu acho que é isto também que este mundo académico nos dá, é permitir contactar com pessoas diferentes, mas às vezes todas tão parecidas. Acho que nós somos tão companheiras que escolhemos a mesma faculdade para o doutoramento, escolhemos os mesmos orientadores, o mesmo tipo, ou seja, azulejos, mas períodos cronológicos diferentes. Foi a única coisa diferente. Foi, praticamente sim. Sim, praticamente. Mas é um mundo que eu gosto muito. Eu gosto muito das pessoas, a abertura das pessoas, em relação, não estou a falar só em relação ao azulejo ou à cerâmica, é uma abertura completamente diferente, que nos levam a ter interesse por outras coisas e que nos levam para outros caminhos, bons caminhos, mas que nos levam a abrir os nossos horizontes e perceber que há muito mais coisas, que atrás da fábrica de cerâmica Constância pode vir outras coisas, pode vir outros projetos, e é isso que eu gosto imenso, de poder sempre avançar mais um bocadinho. Não podia dizer melhor, e além disso também o facto de avançar academicamente nos assuntos. Ok, nunca foi avançado e nunca foi estudado muito a fundo as albarradas, mas agora que daqui a 4 anos for estudado a fundo e sair a minha tese, esperemos, e vamos conseguir isso, que abra mais portas, mais perguntas, que é para avançar cientificamente neste estudo e quem sabe noutras áreas, que as albarradas não podem não pensar que estavam relacionadas e de repente estavam relacionadas. Eu agradeço muito terem disponibilizado este tempo para conversar connosco, e cá nos encontramos daqui a 4 anos. Sim. Sim, obrigada a nós. Obrigada a nós. Obrigada.